Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, um balanço da 22ª rodada, a terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Que, na verdade, da 21ª rodada para a 22ª, não mudou praticamente nada. A única alteração significativa na tabela foi a inversão aqui, ó. O América saiu da lanterna, colocou o Coritiba, que não jogou na rodada. O América fez 2-0 no Santos, bateu em casa o Peixe por 2-0, saiu da lanterna. O Coritiba jogaria com o São Paulo, não jogou, portanto, como não atuou e o América venceu, a inversão aqui aconteceu. Ó. Porque aqui no G4, as posições não mudaram. Aliás, do G6 as posições não mudaram. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo. São os 4 primeiros. Aí tem Fluminense e Bragantino. Não mudou nada de uma rodada para outra. E aqui, a única alteração, permanecendo os 4 últimos, a única alteração aqui foi a inversão entre Coritiba e América Mineiro. A partir de agora, o balanço dessa 22ª rodada. E o Peixe e o Vasco da Gama, gente. Nossa, aqui, ó. Grandes clubes do futebol do Brasil aí. O Santos que jamais caiu na zona de rebaixamento. O Peixe aí... 2 derrotas seguidas do Peixe, uma vitória em 8 jogos, enfim, falar sobre essa galera aqui a partir de agora no Plantão do Paulinho para KTO, KTO.com, entra lá. KTO não tem aplicativo, é site, tá aqui, ó, KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar hoje de uma forma inversa. Que a principal notícia, as principais notícias estão na parte de baixo da tabela, não na parte de cima, porque aqui não mudou nada. O Botafogo perdeu, ok, mas não mudou nada, vamos combinar, né? Vamos lá então. De baixo para cima. Coritiba lanterna, 14. América Mineiro, 19º colocado, 16 pontos. O Vasco é 18º com 17. O Santos, 17º com 21. O grande perdedor da rodada... Da parte de baixo foi o Santos, claro, óbvio. Por quê? Porque o Santos foi derrotado, perdeu em campo para o América em BH por 2-0 e o Bahia, que em casa empatou com o Vasco da Gama em 1-1, pelo menos somou um pontinho. Eu sei que o resultado do Bahia foi em casa, mas de qualquer forma, empatou. Nesse momento aqui, como é que é? De grãozinho em grãozinho, sabe como é que é? A galinha enche o papo, acho que é mais ou menos ditado assim, né? Se não for, me corrijam aí. Então, um grãozinho hoje o Bahia conquistou lá ao empatar em casa com o Vasco da Gama em 1-1. Então, Santos 21, Vasco 19, América 16, Coritiba 14, os 4 últimos. O Bahia é o primeiro fora do Z4. 16ª posição, 22 pontos. O Bahia hoje é o balizador. Essa galera aqui, ó, para escapar do rebaixamento, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia. Bahia hoje com 33% de aproveitamento, projeta que, se mantiver o aproveitamento atual, vai chegar a 38 pontos. Então, atenção pessoal, neste momento, ao final da 22ª rodada, neste momento, faltando 16 rodadas para terminar o campeonato, o número mágico para escapar é 39, um a mais que o Bahia aqui, ó, 39. Claro... Aquela pontuação de segurança, 45. Mas sempre é bom lembrar, às vezes escapa com 44, 43, 42, 41, 40, 39. Teve gente que escapou com 39 há pouco tempo, o Ceará, enfim. Entendeu? Entenderam? Então, por enquanto, 39, certo? A cada rodada eu vou atualizando. Então, por enquanto, 39. Aliás, nesta segunda-feira eu vou fazer um vídeo. Atenção, galera, do Coritiba, do América, do Vasco, do Santos, do Bahia, do Goiás, do Inter, do Corinthians, Cruzeiro. Vou projetar nessa segunda-feira aqui quanto o seu time tem que fazer de percentual a partir de agora para escapar do rebaixamento. Ok? Pegar essa galera aqui de baixo. Ó. Tá bom? Vamos nessa então. Ok? É isso aí. Deixa eu começar com o Bahia aqui. O Bahia que empatou com o Vasco da Gama em 1-1. O Bahia já não vence. Aliás, os dois não vencem há 2 jogos. É o Bahia e o Vasco. Cada um tem um empate e uma derrota na sequência. O Bahia tem 2 vitórias nos últimos 11 jogos no Brasileiro e o Vasco tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos na competição. Realmente, o momento não é nada bom para Bahia e Vasco da Gama. A diferença é que o Bahia
tem 22 pontos contra 17, mas o Vasco tem jogo atrasado por fazer contra o América em BH, da 15ª rodada. Se o Vasco vencer o jogo atrasado, vai a 20 pontos e encosta no Bahia, portanto. Na próxima rodada, 14 de setembro, uma quinta-feira, o Bahia enfrenta o Coritiba, aqui ó, pega o Coxa na capital paranaense. No sábado, dia 16, tem clássico entre Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco pega o líder na próxima rodada em casa, o Vasco da Gama. América e Santos, pessoal. O América fez 2-0 no Peixe, precisava vencer, foi a 16 pontos. Mesma situação no Vasco, tem jogo atrasado em casa, na 15ª rodada contra o Vasco. Se o América vencer, vai 19. Já dá uma encostada lá também, no Santos também, no Bahia, que tem 22. O Santos vem de 2 derrotas seguidas agora, tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos e 2 vitórias nas últimas 16 rodadas. A equipe do Santos, por isso que está lá embaixo na tabela. América, 2 vitórias seguidas agora, só que são 2 vitórias em 11 rodadas que tem. Imagina só, o América ficou 9 jogos sem vencer, agora tem 2 vitórias seguidas na competição. Na quinta-feira, 14 de setembro, após as datas FIFA, o Santos pega o Cruzeiro. Então é Santos e Cruzeiro aqui, ó. Santos com 21, enquanto o Cruzeiro tem 26. Próxima rodada na Vila, portanto, Santos e Cruzeiro. E dia 15, que é sexta-feira, 14 quintas. Então 15 sexta-feira, 15 de setembro, tem Cuiabá e América. Então o Cuiabá recebe o América na Arena Pantanal na próxima rodada. Deixa eu seguir aqui. Teve Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro em casa empatou em 0-0. Final do jogo, a torcida do Cruzeiro gritando palavras de ordem, time sem vergonha e tudo mais. 0-0 entre Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro, 12ª posição com 26 pontos na tabela. Cruzeiro não vence agora há 8 rodadas. Tem 5 empates e 3 derrotas na sequência, a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que volta a jogar na quinta-feira, 14 de setembro, contra o Santos na Vila. Então é Santos e Cruzeiro na próxima rodada. E o Bragantino pega o Grêmio. Também na quinta-feira, 14 de setembro, não na próxima agora, né? Na outra quinta-feira, na outra semana ainda, lá em Bragança, Bragantino e Grêmio. Deixa eu fechar aqui falando de Corinthians e Palmeiras. Fechar a parte de baixo aqui, ó. Coringão empatou em casa hoje com o Palmeiras em 0-0. São 3 empates seguidos do Corinthians, então. Lado negativo do Coringão, não vence a 3 jogos. Lado positivo, não perde a 8. Hã? Não perde a 8? Não, tá errado isso aqui, ó. Então olhadinha pra mim aqui, ó, produção. Questão do Coringão aí. Coringão, como é que tá a sequência do Corinthians ali? Me dá aí, faz favor aí. Acho que alguma coisa já tá errada aqui. Não perde a 7. Não perde a 7 e agora a 8. Então tá certo. Então o Corinthians tem 3 vitórias, aliás, 3 empates e 5 vitórias, é isso? 3 vitórias e 5 empates. 5 empates agora. Ah, é o contrário? Então são 3 vitórias e 5 empates. Ah, então tá, pessoal. Então não perde a 8. Então Coringão não vence a 3, é verdade, mas não perde a 8. Então 3 vitórias e 5 empates tem o Coringão. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui nos meus números. Mas de qualquer forma, o importante é que não perde a 8 jogos. São os dois extremos. Não vence a 3, mas não perde a 8 jogos o Corinthians. E o Palmeiras não perde a 4 partidas. 3 vitórias e 1 empate tem o Palmeiras aí. 1 derrota apenas tem o Palmeiras nos últimos 10 jogos. Na próxima rodada, o Corinthians tem 2 jogos na sequência agora. Tem dia 14, que é quinta-feira, jogo contra o Fortaleza em Fortaleza. E na segunda-feira, dia 18, recebe o Grêmio na Neoquímica Arena, aquele jogo atrasado da 15ª rodada. E o Palmeiras, na próxima rodada, enfrenta em casa, na sexta-feira, dia 15 de setembro, a equipe do Goiás. Por falar em Palmeiras, vamos para a parte de cima aqui, ó. Botafogo, 51 pontos, líder. Palmeiras, 41. Grêmio, 39. Flamengo, 39, fechando o G4. O Grêmio, pessoal, venceu nesse domingo em casa, foi às 11 da manhã, bateu o Cuiabá por 2-0. Soares marcou o primeiro gol do Grêmio. E o segundo gol do Grêmio, pessoal, foi marcado pelo... Agora mesmo esse jogador é Riquelmo, do Cuiabá. Dá uma olhadinha pra mim, produção, se é Riquelme ou Riquelmo, o nome do jogador do Cuiabá. Mas de qualquer forma é o seguinte, ó. O árbitro da partida, não sei se ele é carioca ou é fluminense, o Yuri da Cruz, ele deu o gol contra, o segundo gol do Grêmio. A jogada foi do Everton Galdino. Deu gol contra, marcado pelo Vitão. O zagueiro Vitão, número 3 do Cuiabá, que nem entrou em campo. Ele ficou do banco então talvez do banco de reservas o Vitão tenha feito aí o gol, segundo a arbitragem, é o gol do Grêmio. Segundo Riquelme, tá?
O gol contra foi do Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, mas o árbitro deu gol pro Vitão, que nem jogou a partida. Então, é só um lance curioso, na verdade, aí, na questão do jogo do Grêmio contra o Cuiabá. Então, Botafogo 51, Palmeiras 41, Grêmio 39, Flamengo 39. O Grêmio tem jogo atrasado com o Corinthians, em São Paulo. Se o jogo fosse hoje, por exemplo, o Grêmio poderia assumir a segunda posição. Então, o Grêmio pode assumir a segunda posição se vencer o jogo atrasado. Iria para 42, passando aqui a equipe do Palmeiras. O Flamengo tem 39, pessoal. G4. O Flamengo tem 39 pontos, 59% de aproveitamento. Projeção do Flamengo, se mantiver o aproveitamento atual, de 67 pontos ao final da competição. Então, para garantir G4, projeção de 68 pontos, 68. Fluminense 38, Bragantino 36, fechando o G6. O Braga tem 54% de aproveitamento, que daria a ele, Bragantino, no final da competição, 62 pontos. Então, 68, 68 pontos para G4, 63, 63 pontos a projeção para G6 do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada começa na quarta-feira, dia 13 de setembro. Não é essa quarta agora, é na outra quarta, depois dos jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, quarta-feira, dia 13, tem Flamengo e Atlético Paranaense e Inter de São Paulo. Na quinta, 14, Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Bragantino e Grêmio. Na sexta, dia 15, tem Cuiabá e América, tem Palmeiras e Goiás. E no sábado, dia 16, Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo. Acho que eu passei errado aqui, dá uma olhadinha pra mim. Eu botei aí Eu dei tudo errado antes, a questão do Vasco da Gama ali. É Galo e Botafogo? É Galo e Botafogo? Então é Vasco e Fluminense. Então, pessoal, quando eu falei antes que teria Vasco e Botafogo na próxima rodada, é Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense, tá bom? O erro foi meu aqui, não foi da produção. Vasco e Fluminense na próxima rodada, não Vasco e Botafogo, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. A turma de cima, pelotão de elite do brasileiro. Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. A galera que tá lá embaixo, rezando para não cair, rezando para não ir para a Série B. Santos, Vasco da Gama, América Mineiro e também o Coritiba. Tá bom? Vasco e Fluminense, portanto, na próxima rodada. Tchau.